Tudo bem, galera? Agora daremos início às operações matemáticas básicas. Conteúdo essencial e imprescindível para você que quer aprender matemática. A gente vai criar toda aquela base para começar a desenvolver os conteúdos, tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, a nossa primeira operação matemática básica é a operação da adição, tudo bem? Onde a adição é representada pelo símbolo mais. Esse símbolo aqui, pessoal, ele significa junção, certo? Ou seja, junção de um ou mais elementos, tá? Por exemplo, pessoal, vou até mudar a cor aqui, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos que você nunca mais vai ter dúvida nesse tipo de adição ou junção. Por exemplo, aqui, exemplo 1, tá? No exemplo 1, eu vou ter aqui A mais B, certo? Tudo bem? A mais B vai ter que ser igual a um resultado chamado C. Assim como, se eu colocar aqui como exemplo 2, tá? 5 mais 4. 5 mais 4, pessoal, vai ser igual a um elemento C, que nesse caso aqui 5 mais 4 vai ser 9. Tudo bem? Então, o símbolo mais ele vai significar essa junção entre os elementos, tá? Então, vamos fazer mais exemplos. Olha só. Exemplo 3, certo? Exemplo 3. Agora, no exemplo 3, eu vou mudar de cor, porque eu vou utilizar um elemento neutro. Como assim, professor? Agora a gente vai fazer assim, ó, o A, certo? O elemento A, mais o zero, tá? A mais zero vai ser igual a A, porque o zero aqui, pessoal, é um elemento neutro. Tudo bem? Assim como se eu colocasse aqui um exemplo 4, certo? Vamos colocar aqui exemplo 4, tá? E eu colocar aqui o número 5 mais 0. 5 mais 0 vai ser 5, porque o zero aqui se torna neutro, tá? Assim como se eu colocasse menos 5 mais 0, daria menos 5. Tudo bem? Então, lembrando aqui, quando a gente tem uma soma com um elemento neutro, vai ficar somente o outro elemento. Tudo bem? Então, você vai puxar aqui, ó, você vai colocar uma seta, tá? Eu vou colocar aqui de vermelho, e você vai colocar elemento neutro. Tudo bem? Elemento neutro. Tá certo? Vamos avançando, né? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na propriedade comutativa da soma. É aquela propriedade que eu acho que você já ouviu essa frase muitas vezes na sua vida. A ordem dos elementos não altera o resultado. Ou seja, quando a gente interfere aí na ordem dos fatores, certo? E não altera o resultado da questão, tá bom? Então vamos fazer aí alguns exemplos. Olha só. Por exemplo, se eu colocar aqui, pessoal, exemplo 1, tá? A mais B, tá? A mais B é equivalente a B mais A. Tá certo? A mais B é equivalente a B mais A. Assim como 5 mais 7, certo? 5 mais 7 é equivalente a 7 mais 5, tá bom? A ordem aqui, pessoal, desses elementos não vai afetar no resultado, tá certo? E aí, se eu colocar aqui 10 mais 9. 10 mais 9 vai ser a mesma coisa que 9 mais 10. Porque 9 mais 10 vai dar quanto? 19. Ou seja, se mantém o resultado, tá, pessoal? Ou seja, a gente pode dizer nessa propriedade, tá, que a ordem dos elementos, a ordem dos elementos, não afetam no resultado, Então, quer dizer que a gente pode mexer na ordem destes elementos, ou seja, esse 19 aqui vai se manter independente da ordem do 19 para o 10, ou do 10 para o 9, ou do 9 para o 10, tá certo? Ou seja, isso daqui se mantém. Tá certo? Isso daqui se mantém. Bom, pessoal, agora na nossa última propriedade da soma, a gente tem a propriedade associativa.
A propriedade associativa é aquela, não é? Que a gente pode mexer nos elementos, certo? Por exemplo, se eu tenho uma soma de 3 parcelas ou de 3 elementos, e se a gente mexer na ordem da soma deles, não vai afetar no resultado. Olha só como a gente pode aplicar. Ó, por exemplo, olha só o que eu vou colocar aqui. Se eu tenho, entre parênteses aqui, A mais B, certo? Mais C que está fora, tá? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que A mais B mais C dentro do parênteses. Então, é como eu expliquei para vocês. A ordem desses elementos aqui, sendo somados, não vai interferir, tá bom? Quando a gente tem 2 ou mais parcelas. Por exemplo, aqui, eu vou ter aqui 2 mais 2, certo? Mais 1, tudo bem? Se a gente alterar isso daqui, pessoal, colocar aqui 1 mais... Espera aí, que senão eu ia fazer a mesma coisa. Deixa eu voltar. Se eu colocar aqui 2 mais 1 mais 2, não vai interferir no resultado, tá? Se eu colocasse aqui, ó, 10 mais 5 mais 2, tá? E eu colocasse aqui 5, entre parênteses aqui, né? Mais 10 mais 2, daria o mesmo resultado. Por quê? Se a gente for somar aqui 10 mais 5, dá 15, não é? 10 mais 5 dá 15. 15 mais 2 vai dar quanto? 17. Tá certo? Então, o resultado disso daqui é 17. E se a gente for fazer essa soma aqui também, pessoal, olha só. 10 mais 2 é 12, certo? Aqui dá 12. E o 12 somado com 5 dá 17 também. Então, esse daqui também daria 17. Então, se a gente mexer nessas ordens aqui, não vai interferir no resultado. Essa é a propriedade associativa, quando a gente associa vários elementos aqui ou várias parcelas, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, nós aprendemos a somar, tá? A gente pensa que seria uma coisa fácil. Na verdade, é fácil, mas eu ensino para vocês todas as formas possíveis, tá? Para que você nunca erre na prova, tudo bem? Então, vamos aprender a subtrair agora, né? Vamos lá. Bom, pessoal, agora daremos início à aula de subtração. O que significa subtração? Subtrair é retirar uma certa quantidade ou quantia de outro elemento ou de outro número. Por exemplo, se eu retiro 5 do número 50, sobram 45, tá certo? Então, subtração ou subtrair significa retirada, tá bom? Então, vamos aprender o passo a passo. Vamos lá. Bom, pessoal, o símbolo de subtração é esse menos aqui, ó, tá certo? E esse menos é o que significa retirada. Retirada. Tudo bem? Então, o símbolo de subtração significa retirada, tá certo? Então, vamos a um exemplo simples. Vou mudar a cor aqui, tá, pessoal? Olha só. Se eu tenho aqui 10 menos 6, tá? Vou colocar aqui exemplo, certo? 10 menos 6, sobra quanto? 4. Se eu tenho aqui 10 menos 5, vai sobrar quanto? 5, certo? E se eu tenho aqui 3 menos 3, 3 menos 3 como são iguais, se a gente tira a mesma quantidade de um número que já existe ali, se a gente retira tudo, não sobra nada. Ou seja, o resultado é 0. Professor, e se eu fizer assim? Se eu colocar aqui o 5 menos o 0, 5 menos 0 vai dar 5, certo? Porque a gente está subtraindo aqui com nada, tá certo? Então, se eu colocar aqui A menos 0 vai dar A, pessoal? Vai dar A também, tá certo? Porque se eu estou subtraindo com nada, com 0, vai sobrar o mesmo valor, tudo bem? Então, essa daqui é a subtração, tá bom? Se você não sabia, você acabou de aprender. Tudo bem, galera? Então, vamos estudar aqui as propriedades da subtração. Pessoal, na subtração, tanto na propriedade comutativa quanto na associativa, elas não existem
ou seja, não possuem nem propriedade comutativa, nem associativa. Vou colocar aqui, ó, não possui. Tá certo? Por que que não, professor? Vou explicar agora para vocês. Por exemplo, tá? Se eu tenho aqui 3 menos 2, certo? 3 menos 2, o resultado é 1, tá certo? Porque prevalece aqui o sinal do maior, tá bom? Então, mais 3 menos 2 vai sobrar mais 1. Sendo que, se eu colocar aqui 2, ou seja, mais 2 agora, menos 3, se eu inverter somente os elementos, galera, esse resultado aqui vai dar o valor de quem estiver com o número maior, ou seja, do 3 aqui, não é? Então, o resultado aqui, mais 2 menos 3, dá menos 1. Tudo bem? Então, isso significa dizer que na subtração, certo? Na subtração, quando a gente muda a ordem dos elementos, o resultado não é o mesmo, tá certo? Então, só existe propriedade comutativa ou associativa na soma, tá certo? Por enquanto aqui, tá bom? Então, por exemplo, também, galera, se a gente vai falar aqui de associativa, né? Se a gente colocar aqui 3 parcelas ou 3 elementos. Vou mudar a cor aqui, tá? Para diferenciar. Colocar aqui exemplo 1 e aqui exemplo 2, tá certo? A gente vai falar aqui da propriedade associativa. A gente falou aqui da comutativa, não é? Mudando a ordem. Agora a gente vai falar aqui quando a gente tem 3 elementos. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 menos 3, certo? E o menos 1 fora, tá bom? Isso daqui vai dar quanto? 5 menos 3, certo? 5 menos 3 é 2. E o menos 1 que está fora, a gente vai fazer aqui 2 menos 1. O resultado vai dar 1, tá certo? Esse resultado aqui vai dar 1. Agora, se a gente inverter aqui, galera, ó, se eu colocar aqui 3 menos 1, se eu mudar os elementos aqui, e colocar aqui fora mais 5, certo? Quanto é que vai dar isso daqui? Olha só, 3 menos 1, certo? 3 menos 1 é 2. 2 mais 5 vai ser igual a 7, tá certo? Ah, professor, vou mudar de novo a ordem aqui, vamos lá? Agora eu vou colocar 5 menos, e agora eu coloco aqui o 3 menos 1 dentro, certo? 3 menos 1, tá? Galera, quanto é que vai dar isso daqui, ó? 5 menos, repete, certo? E a gente vai ter que fazer o jogo de sinal aqui dentro, ó. Mais 3 menos 1 vai dar mais 2, certo? Consequentemente, a gente vai ter que fazer o sinal aqui do de dentro com o que está fora, tá? Ó, então vai ficar 5 mais com menos dá menos 2. Resultado aqui vai dar 3. Tudo bem? Então, vocês podem perceber que na propriedade associativa, certo? Na propriedade associativa também não possui essa propriedade na subtração. Tudo bem, galera? Show, né? Massa demais. Então, se liga na dica. Quando você vai fazer esse tipo de subtração, sempre vai prevalecer o sinal do número maior. Tudo bem? E se existir parênteses, você vai ter que manter o parênteses e fazer o jogo de sinal do número que está dentro com o sinal que está lá fora, esperando ele. Anote isso daí no seu caderno, tudo bem? E agora, galera, a gente vai entrar em multiplicação. Vamos lá. Bom, pessoal, dando continuidade às operações básicas, agora a gente está entrando em multiplicação, tudo bem? Olha só, a multiplicação pode ser representada por um x, certo? Por um x ou por um pontinho, tudo bem? Por exemplo aqui, galera, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 1 vezes 2 é igual a 2. Tá? Assim como se eu colocar 1 vezes 2 com um x, também vai ser 2, tá certo? São as formas de representar o número, tá bom? Então, por exemplo, preste atenção, olha isso, olha isso, tá? Preste atenção. Se eu tenho aqui a letra A vezes 1, ou o elemento A vezes 1. A vezes 1 vai ser igual a
1, não é? Assim como se eu tenho menos 2 vezes 1, certo? Menos 2 vezes 1 vai ser igual a menos 2, tá? Ah, e se eu tenho 1 vezes 1? 1 vezes 1 vai ser igual a 1, tá certo? Olha só, e se eu tenho aqui, pessoal, o 0 vezes o 1? Galera, se a gente multiplica por 0, todo número multiplicado por 0 vai ser igual a 0, tá certo? Vai ser igual a 0, tudo bem? Então, essa é a nossa multiplicação, tá bom? E aí, professor, a gente já entra em propriedade distributiva. Olha só, que coisa linda, tá certo? Pessoal, a propriedade distributiva, ela acontece quando a gente tem essa situação aqui, ó. A gente tem um elemento multiplicado, certo? Multiplicado a uma soma ou subtração. Tudo bem? Então, a gente efetua a propriedade distributiva, certo? De multiplicação, quando a gente tem um elemento multiplicado a uma soma ou a uma subtração. Tá certo? Vou até aqui sublinhar isso aqui, ó. Multiplicação em relação a uma soma ou a uma subtração. Por exemplo, vamos citar os exemplos aqui, ó. Exemplo, tá? Se eu tenho aqui o A, certo? Vezes o B mais o C, tá? Ou seja, eu estou multiplicando um elemento a uma soma, tá bom? Isso daqui vai dar quanto, pessoal? Olha só, a gente efetuando aqui propriedade distributiva. O A está multiplicando por B e também está sendo multiplicado por C, certo? Ou seja, aqui vai ter A vezes B, mais, repete o sinal que está no centro, A vezes C, certo? Multiplicou o A vezes o B e o A vezes o C. Opa, eu escrevi B novamente ali, mas é um C, tá, pessoal? Vou colocar aqui A vezes C, tá certo? Então, a gente fez aqui a propriedade distributiva a uma soma, tá? Agora, a gente vai fazer outra aqui, ó. Vou colocar outro exemplo. Agora eu vou ter aqui um elemento multiplicando uma subtração. Eu vou colocar aqui B menos A, tá certo? A multiplicando B menos A. Como é que a gente vai resolver isso aqui, professor? Vamos efetuar a distribuição, certo? A gente tem aqui que A está multiplicando B, ou seja, A vezes B, menos, repete o sinal do centro, A vezes A, tá certo? Multiplicando aqui o A vezes o A. Tá bom? Então, o que que acontece? Pessoal, eu vou apagar aqui esse A, certo? E vou colocar um C, porque senão a gente encontrar aqui uma potência. Tudo bem? A gente ainda vai estudar a potência, certo? Então, eu vou colocar o C, porque o resultado aqui ficaria A vezes C, certo? Ou seja, na distribuição aqui, pessoal, como em cima multiplicou por uma soma, ficou A vezes B mais A vezes C. Como embaixo a gente multiplicou por uma subtração, ficou A vezes B menos A vezes C. Subtração ou diferença, né? Agora vamos colocar números, não é? Para ficar mais legal, mais emocionante. Vamos lá. Eu vou colocar agora o número 2, certo? 2 vezes 1 mais 3, certo? Isso daqui vai dar quanto? Vamos fazer. Olha só. 2 vezes 1, certo? 2 vezes 1, mais 2 vezes 3, certo? Galera, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Repetindo aqui o sinal positivo, então o resultado aqui vai dar 8. Tudo bem? Agora vamos fazer aqui outra, certo? Agora a gente vai misturar números com letras, certo? A gente tem que treinar de todas as formas. Eu vou colocar aqui 12 vezes A mais B, tudo bem? Quando a gente mistura aqui números com letras, a gente tem que efetuar da mesma forma, pessoal. Vai ser 12 vezes o A, que dá 12A, tá? Repete o sinal que está no meio, mais, e fica 12 vezes B.
certo? Ou seja, 12b. Tudo bem? Então, a gente efetuou aqui a propriedade distributiva, tá certo? Aí, professor, a gente parou por aí? Não, a gente agora vai ver a multiplicação distributiva. Eu vou fazer uma divisória aqui para ficar tudo lindo, certo? Para ficar tudo lindo, lindo, lindo. E vou citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vou escrever até de vermelho aqui, tá certo? Se a gente tem aqui A mais B, certo? Vezes C mais D. Como é que a gente resolve isso daqui, pessoal? A gente vai ter que fazer a distribuição. Ou seja, a gente vai ter que fazer aqui A vezes C, certo? Que é AC, A vezes C, mais A vezes D, certo? Mais A vezes D, tá? Opa, escrevi um B aqui. Deixa eu voltar aqui. Mais A vezes D, certo? Pronto. E agora a gente vai multiplicar o do B, ó. B vezes C, certo? A gente também pode chamar isso daqui de chuveirinho, tá, pessoal? Mais B vezes C, certo? E vou escrever aqui embaixo a continuação, certo? Mais B vezes D, mais B vezes D. Então, a gente fez aqui, pessoal, toda a propriedade distributiva entre a multiplicação de duas somas, certo? Vamos fazer outra aqui, vamos, né? Vamos botar números também, né, para ficar mais emocionante. Então, vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, vou colocar o x mais 2 vezes x mais 2. Eles são iguais, não é? Sim, certo? Olha que coisa linda. Aí a gente vai fazer o que eu chamei para vocês aqui de chuveirinho, né? Vai fazer o x vezes x, certo? X vezes x. Depois o x vezes 2. Tudo bem? Vamos fazer aqui embaixo? Vamos, né? Fica x vezes x mais x vezes 2, certo? Aí agora aqui, ó, 2 vezes x, mais 2 vezes x, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 2, tá certo? Consequentemente, pessoal, a gente vai ter que fazer essas multiplicações aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado, tá? Porque é um expoente 1 de cima mais o expoente 1 do outro. Somou os expoentes, certo? Mais, vamos lá. A gente tem aqui x vezes 2 e 2 vezes x. Galera, x vezes 2 e 2 vezes x são iguais aqui, ó. É a mesma coisa que mais 2 vezes x, mais 2 vezes x, certo? Mais 2 vezes 2, que é 4. Consequentemente, o resultado dessa propriedade distributiva aqui, pessoal, vai ser x ao quadrado mais 2x mais 2x dá 4x mais 4. A gente acabou encontrando aqui, pessoal, uma equação do segundo grau. Tudo bem? Legal, né? É assim que a gente trabalha a propriedade distributiva. Professor, e se aqui fosse 2 negativos? Faria da mesma forma. Chuveirinho para o primeiro elemento e para o segundo elemento. Ah, professor, faça outro exemplo? Faço agora. Olha só, pessoal, mais um exemplo. Agora eu vou colocar aqui o 2 menos o 1, certo? Multiplicando o 4 menos o 3, tá certo? Isso daqui vai ser igual a quanto? Vamos fazer o chuveirinho, né? Vou mudar a cor aqui para ficar mais emocionante. Ó, o 2 vezes o 4 e depois o 2 vezes o 3, certo? Então fica aqui 2 vezes 4, que é 8, menos o 2 vezes o 3, que é 6. Tá bom? Agora a gente faz a propriedade para o número menos 1 aqui, ó. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4, certo? E menos 1 vezes menos 3, certo? Vai dar o quê? Para não errar, pessoal, a gente faz assim, ó. Menos 1 vezes e o menos 3 dentro do parênteses, certo? Que a gente não está multiplicando esse número que está dentro do parênteses, não é? O menos 1 pelo menos 3, certo? Ou seja, menos 1 vezes menos 3. Tá? E aí, se a gente fosse calcular tudo isso aqui, daria, olha só, 8 menos 6 menos 4, certo? Primeiro a gente vai ter que juntar os números de mesmo sinal, tá certo? Para ficar mais fácil. E aqui, quando a gente faz aqui menos 1, menos 3, quando a gente tem menos com menos, pessoal, ainda vou ensinar a tabelinha de sinais para vocês.
Se a gente tem aqui menos com menos, vai dar mais, viu, na multiplicação. Então fica aqui, ó, 8 menos 6, tá certo? Menos 4. E menos com menos aqui vai dar mais, certo? Então vai ficar 8 menos 6 menos 4, certo? Mais 1 vezes 3, 3, certo? Porque menos com menos vai dar mais aqui. Resultado disso aqui, pessoal, ó, 8 mais 3 dá 11, certo? E menos 6 menos 4 dá menos 10. Consequentemente, o resultado disso aqui vai dar 1. Tudo bem? Então vamos agora estudar divisão. Tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos à aula de divisão, tá certo? Nós vamos aprender a dividir de todas as formas. Vocês vão ver todos os detalhes, vocês vão ver também jogo de sinal, tá certo? Vocês vão ver tudo destrinchado para vocês, tá certo? Então vamos iniciar, aperte o play, vamos lá. Pessoal, a divisão ela pode ser representada por símbolos, certo? Vou colocar aqui, ó, símbolos. Tudo bem? E esses símbolos são esse daqui, que vocês eu acho que já viram na vida de vocês, né? Ou a fração. Como assim a fração, pessoal? Quando a gente tem um tracinho dividindo dois elementos. Tudo bem? Então, é essa simbologia a de fração. Por exemplo, vamos colocar aqui, exemplos, tá? Se a gente tem aqui A dividido por B, certo? É a mesma coisa que A sobre B, tá bom? Onde isso daqui, galera, significa uma fração. Fração. Tudo bem? A gente vai ver isso aqui muito lá no conteúdo de frações, tá certo? Ah, professor, eu tenho agora 4 dividido por 2. É a mesma coisa que 4 sobre 2, tá bom? Então a gente tem aqui outra fração e 4 por 2 vai dar 2. Tudo bem, galera? Legal, né? O conteúdo de frações eu acho muito legal, muito massa e muito top, tá certo? Vamos agora, galera, estudar o elemento neutro de uma divisão, tá certo? Pessoal, se eu tenho qualquer elemento dividido pelo número, vou colocar aqui número 1, certo? O resultado da questão vai dar o próprio elemento. Como assim? Caramba, como aqui ficou número, deixa eu corrigir aqui para ficar mais bonito, né? Número, né? Pronto. Por exemplo aqui, galera, a gente tem aqui, ó. Olha só. Se eu tenho A dividido por 1. A dividido por 1 vai ser igual a mesma coisa que A sobre 1, que o resultado vai dar A, tá certo? Então A dividido por 1 é A por 1, que dá A. Ou seja, o 1 aqui é o elemento neutro, certo? Ele aqui é o elemento neutro, tá certo? Ele é o elemento neutro da questão, certo? Então, se a gente tem aqui 7 dividido por 1, é a mesma coisa que 7 sobre 1, que vai ser igual a 7 da mesma forma, tá? Ou seja, o 1 aqui continua sendo o elemento neutro, fazendo com que todo número dividido por ele vai dar igual ao número, ou à letra, ou ao elemento, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 dividido por 1, o resultado vai ser 10, fazendo de forma direta, tá bom? Só que, galera, eu tenho uma observação aqui para vocês, eu tenho um OBS, vou fazer aqui uma divisória, tá? Para a gente fazer esse OBS bastante importante para você não errar nas provas, tá? Olha só, OBS, certo? Galera, se a gente divide um número real, ou seja, um número n, por exemplo, por um número igual a ele, ou seja, n por n, o resultado vai ser 1. Ou seja, se a gente colocar A dividido por A, o resultado é 1, certo? Se a gente coloca 3 dividido por 3, o resultado é 1. Ou seja, um número diferente de 0 dividido por ele mesmo, o resultado vai ser 1, tá certo? Qualquer número aqui
real diferente de 0 dividido por ele mesmo, o resultado vai ser 1, tá certo? Tudo bem, galera? Agora a gente vai estudar as indeterminações das divisões, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que são essas indeterminações matemáticas na divisão? É quando a gente vai dividir um elemento ou um número por algo, ou uma letra, certo? Por algo. E a gente tem um resultado, mas esse resultado não pode ser calculado. Como assim? Se eu divido a letra A, o elemento A, por 0, eu estou dividindo A por nada. Ou seja, galera, o resultado aí não pode ser calculado, tá certo? Então, se eu divido aí 10 por 0, 10 dividido por 0. Galera, 10 dividido por 0, eu estou dividindo 10 por nada, certo? Então, isso daí é uma indeterminação. Então, preste atenção, olha só. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, certo? O A dividido por 0. Galera, A dividido por 0 é uma indeterminação. Eita, eu errei aqui, o T é um D, certo? É uma indeterminação. Indeterminação. Tá bom? Ah, professor, eu tenho 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 também é uma indeterminação. Tá certo? Então, você pode perceber que é quando a gente tem um resultado e esse 0 aqui vai significar nada. Tá certo? Ou seja, vou colocar aqui nada. Se eu divido um número por nada, eu não tenho como calcular esse resultado. Professor, e se eu tenho o 0 dividido pelo 0? Também vai ser uma indeterminação. Tá certo? A gente não pode dividir nada por nada também. Tá certo? Tudo bem, galera? Massa? Agora a gente vai entrar aí na parte das propriedades comutativas e associativas das divisões. Olha só. Pessoal, tanto na propriedade comutativa quanto na associativa da divisão, certo? Vai ser diferente lá da soma, tá? Elas não existem, ou seja, a gente não pode aplicar, certo? Por que a gente não pode aplicar, pessoal? Porque o resultado, tá? Eu vou colocar aqui o resultado das questões, depende da ordem dos elementos. Tudo bem? Então, guardem isso daí na mente de vocês. Por exemplo, vou mudar até a cor aqui, tá? Por exemplo, olha só. A dividido por B é diferente, certo? É diferente de B dividido por A, tá bom? Peraí que esse símbolo diferente aqui ficou ridículo de feio, certo? Ficou feíssimo aqui, pronto. A dividido por B é diferente de B dividido por A. Por quê? Vamos supor que A seja 4. 4 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 4. Tá certo? É completamente diferente. Tá? Então, tanto as propriedades comutativas como as associativas não se aplicam na divisão. Tá certo? Não se aplicam. Tudo bem? E aí a gente vai entender como é que funciona agora o algoritmo da divisão. Vamos lá. Pessoal, o que seria o algoritmo da divisão? É o método utilizado para dividir os números, ou seja, é um método utilizado, certo? Para dividir um número ou os números, né? E aí, galera, olha só que coisa interessante. A gente tem o dividendo, certo? Aí o dividendo ele vai ser dividido pelo divisor, certo? O divisor ele fica aqui, ó, Peraí que ficou feio aqui, deixa eu ajeitar. Olha só, a gente tem aqui o
divisor, certo? Aí a gente tem aqui o quociente, que fica aqui embaixo do divisor, quociente, tá? E o que sobra da divisão a gente chama de resto, certo? Aqui a gente tem o resto. Então esse é o algoritmo da divisão. Por exemplo, se eu vou dividir aqui, deixa eu pegar, mudar a cor aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó. Se eu vou dividir 100 dividido por 4, tá? 100 dividido por 4, pessoal, se eu pegar o 25 aqui e multiplicar por 4, dá 100, certo? Então vai dar 0 o resto, tá? Então a gente tem aqui que o dividendo é o 100, certo? O dividendo é o 100, o divisor é o 4, o quociente é o 25 e o resto é o 0, tá certo? Este é o algoritmo da divisão. Legal, não é? Eu acho isso daqui, galera, lindo. Este conteúdo é lindo, tá certo? É massa demais. Fala, pessoal! Hoje vocês verão, agora, não é? A relação de jogo de sinais ou regras de sinais, tá bom? Vocês vão entender o que acontece quando a gente tem sinais iguais, sinais diferentes, soma, subtração, multiplicação, tá certo? Ou divisão, tá bom? Então vamos lá e vamos aprender esse conteúdo que é imprescindível para você que quer aprender matemática, tá certo? Vamos lá. Pessoal, a primeira relação que a gente vai ter aqui é de soma e subtração, tá bom? Bota aqui, ó, soma e subtração. Subtração, certo? O que é que a gente tem aqui de interessante? Olha só. Se eu tenho sinais iguais, por exemplo, aqui mais 3 mais 6, o resultado a gente vai somar, certo? E vai prevalecer aqui o sinal do número maior, mas como são sinais iguais, repete o sinal e faz a soma, dá 9, não é? Por exemplo, se eu tenho aqui menos 3 menos 6, repete o sinal, se for sinais iguais, e faz a soma, fica menos 9. Agora, se eu tenho aqui, galera, menos 3 e menos 4, repete o sinal da mesma forma e faz a soma, dá 7, não é? Então, na soma e subtração, quando a gente tem sinais iguais, eu vou colocar aqui de vermelho, tá certo? Para destacar, certo? Se a gente tem sinais iguais, o que que a gente faz, galera? Soma e repete o sinal. Soma e repete o sinal. Repete o sinal. Tá certo? Essa é a relação para soma e subtração. Agora a gente vai fazer aqui, galera, para sinais diferentes. Eu vou fazer aqui uma divisória, certo? Fazer aqui uma divisória. E a gente vai fazer aqui para sinais diferentes. Por exemplo, se eu tenho agora aqui mais 6 menos 9. O que que a gente vai fazer quando a gente tiver sinais diferentes? Ó, galera, a gente faz a subtração, certo? Ou seja, mais 6 menos 9 dá 3, não é? 6 menos 9 dá 3, né? E prevalece o sinal do número maior, ou seja, aqui vai ficar menos 3, certo? Ah, professor, outro exemplo, vamos lá. Eu vou ter aqui mais 1, menos 4. Resultado, faz a subtração, vai dar 3, e prevalece o sinal do número maior, que é o negativo. Agora, se eu tenho aqui menos 5 mais 8, qual é o resultado aqui, pessoal? Olha só, faz a subtração, vai dar 3, só que agora o número maior é positivo, então vai ficar positivo, tá? Ah, professor, outro número, vamos lá. 110 menos 110 mais 200, certo? Quanto é que fica? Ó, a gente faz a subtração, vai dar 90 e prevalece o sinal do maior, ou seja, mais 90. Tudo bem? É assim que a gente faz, galera, quando a gente tem soma e subtração. Tudo bem? Agora a gente vai fazer para multiplicação e divisão, tá bom? Então preste atenção. Então, pessoal, a gente vai começar aqui com multiplicação e divisão agora, tá certo? Multiplicação e divisão. Tá bom?
E aí o que que acontece? Vamos começar com um exemplo bem tranquilo. Olha só, a gente vai ter aqui sinais iguais, certo? Mais 3 vezes mais 5. Galera, olha só. Mais com mais, quando a gente for fazer multiplicação e divisão, a gente tem que fazer o jogo de sinal. Mais com mais vai dar mais, certo? Então a gente faz aqui 3 vezes 5 vai dar 15, certo? Então a gente tem aqui sinais iguais. Professor, e se for negativo? Olha só, a gente vai ter aqui menos 3 vezes menos 5. Galera, menos com menos vai dar mais, certo? E 3 vezes 5 vai dar 15. Então, na multiplicação ou divisão, certo? Sinais iguais, o resultado é positivo, certo? Vou colocar aqui. Sinais iguais, certo? Vai acarretar um resultado positivo. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar feio, né? Deixar mais bonitinho aqui. Resultado positivo. Tudo bem? Então, o que que acontece? Sinais iguais a resultado positivo, porque a gente vai fazer o jogo de sinal, tá certo? Então, a gente tem que, olha só, mais vezes mais vai ser mais. E que menos vezes menos vai ser igual a mais. Tá certo? Ah, professor, e se os sinais forem diferentes? Olha só. Se os sinais forem diferentes, sinais diferentes, tá? Se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo, certo? Resultado negativo. Como assim, professor? Olha só, se a gente tem aqui mais vezes menos, vai ser igual a menos. Do mesmo jeito, se a gente fizer menos vezes mais, vai dar menos também, tá certo? Então, mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos também. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, certo? Opa, cliquei aqui sem querer, volta, né? Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, ó, exemplo, se a gente colocar aqui menos 3 vezes mais 3, o resultado vai ser aqui menos por mais dá menos, 3 vezes 3 vai dar 9, tá? Se a gente fizer aqui menos 5 vezes mais 5, o resultado vai ser o quê? 5 vezes 5 dá 25, só que mais por menos dá menos, certo? Se a gente fizer aqui menos 10 ou mais 10 vezes menos 10, ó, mais por menos dá menos e 10 vezes 10 vai dar 100, tá bom? Então, a gente tem que, na multiplicação e divisão, certo? Sinais iguais vai dar soma, tá? E sinais diferentes vai dar subtração, aqui vai dar negativo, não é? Sinais iguais vai dar positivo e sinais diferentes vai dar negativo. Então, se você fosse construir a tabelinha do zero, você faria como? Vamos lá, multiplicação e divisão. Vamos lá. Então, mais vezes mais vai dar mais, certo? Mais vezes menos vai dar o quê? Menos. Do mesmo jeito que se de menos vezes mais dá menos. E se a gente fizer menos vezes menos, vai dar o quê? Mais. Então, sinais iguais dá positivo e sinais diferentes vai dar negativo, tudo bem? Agora, se você for fazer na soma ou subtração, pessoal, vai prevalecer o sinal do maior, tudo bem? Você tem que levar em conta a relação do sinal do maior, tudo bem, galera? Então, tá aí a nossa aula de jogo de sinais. Massa, né? Vamos embora para as próximas aulas. Bom, pessoal, agora vamos resolver exercícios, tá certo? Vamos praticar as operações básicas da matemática, tá certo? Começando aqui com adições, tá bom? Efetue as adições, aí tá aqui. 12,48 mais 19. Como é que a gente pode fazer, pessoal? Vamos lá. Letra A.
Professor, como é que eu faço? Olha só, você vai colocar o 12,48, tá? E o 19 na parte de baixo, tá certo? Sendo que esse 19, ele possui uma vírgula aqui, pessoal. Se ele não tem nada do lado, é porque tem os zeros aqui do lado, tá certo? Então fica 19 aqui. Então, quando a gente soma, é bem simples, ó. 8 mais 0 dá 8, certo? 4 mais 0 dá 4, certo? 9 mais 2 dá 11, sobe 1, tá? E aí fica 1 mais 1, certo? Ou seja, vai ficar 3. Resultado aqui vai dar 31,48 na letra A, tá certo? 31,48. Tudo bem? Vamos aqui para a letra B. Vou mudar a cor aqui para diferenciar, tá? Vamos escrever agora de branco, certo? Vamos aqui para a letra B, tá? Na letra B a gente tem 12,5 mais 0,07. Galera, a gente tem que igualar as vírgulas aqui, tem que alinhar, tá certo? Então fica 0,07, tá bom? Ah, professor, como é que eu faço? Eu tenho que completar com um zero aqui, tá? E aí é só somar, tá bom? E aí a gente faz aqui, ó, 0 mais 7 dá 7, 5 mais 0 dá 5, desce a vírgula, 2 mais 0 dá 2 e aqui dá 1, ou seja, 12,57. Tudo bem? Agora vamos para a letra C, tá certo? Letra C de casa aqui, ó, 12,48, tá? 12,48 mais 3,27. 3,27, sempre deixando as casas iguais aqui da vírgula, não é? Aí fica 8 mais 7 dá 15, certo? Aí a gente tem o 1 aqui que vai somar com 4, né? Então fica 5 mais 2 dá 7, certo? Aqui é 1 mais 4, 5, mais 2 dá 7. Desce a vírgula, e aí 2 mais 3, 5, e aí fica 15,75. Tudo bem? Massa, né, galera? Estamos praticando aqui somas, adições. Pessoal, opa, só corrigindo aqui. Aqui tem 12,8, eu escrevi aqui 12,48. Então, você cancela esse 12,8 e coloca aqui 12,48, que é para poder ficar igual com a questão, tudo bem? Eu olhei rapidamente aqui, pensei que tinha um 4, tá certo? Então, esse mais esse daqui, certo? Vai dar igual a esse daqui, tá certo? Tudo bem? Agora, vamos lá. Agora, a gente tem aqui subtrações, tá bom? Vamos treinar subtrações. A gente vai iniciar aqui com 12,48 mais 19, certo? Olha só, letra A, 12,48 mais 19. Só que o 19 aqui, pessoal, a gente tem a vírgula e o 00, não é? Pessoal, então agora a gente vai ter as subtrações, vamos efetuar as subtrações. Vamos começar aqui com a letra A, não é? Na letra A a gente tem aqui 85,3, certo? 85,3 menos 23,1, tá? Lembrando aqui de igualar as vírgulas, não é? Aqui, então fica menos 23,1, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz aqui? 3 menos 1 dá 2, não é? Mantém a vírgula. E aqui, pessoal, 5 menos 3 dá 2. E 8 menos 2 dá 6, ou seja, dá 62,2. Certo? 62,2. Agora vamos aqui para a letra B. Vou escrever de outra cor. Na letra B, a gente tem 97,42. Vamos aqui, letra B. 97,42, tá? Menos 31,3, tá? Lembrando, pessoal, que como aqui está sobrando uma casa, a gente completa com zero, tá? Aí fica 2 menos 0 dá 2, certo? 4 menos 3 dá 1, mantém a vírgula. 7 menos 1 dá 6, 9 menos 3 dá 6, certo? Ou seja, dá 66,12, tá certo? E aqui, pessoal, na terceira, que é a letra C, né? A gente vai ter aqui, eu vou escrever agora de amarelo, yellow. Ó,
250,03 menos 117,4. Olha só, esse daqui é grandão, né? Vamos fazer aqui embaixo. Pronto, letra C. 250,03 menos 117,4. Completa com o zero aqui, não é? E aí a gente faz 3 menos 0 dá 3, certo? 0 menos 4. Esse zero aqui vai pedir emprestado a esse outro zero aqui. Galera, deixa eu ajeitar esse zero aqui que está muito feio, certo? Pronto. Ó, esse zero daqui vai pedir emprestado para esse outro, só que esse daqui também não tem, vai pedir emprestado para o 5, certo? Então, o que que acontece? Esse zero aqui vai pedir emprestado para esse que tinha pedido emprestado para esse. Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, presta atenção. Ó, se esse 5 vai emprestar para o zero, aqui só vai ficar 4, certo? E esse zero aqui vai ficar com 10, tá? Sendo que ele vai emprestar 1 para o outro zero. Então, esse daqui vai ficar com 10 e esse que estava com 10 vai ficar com 9. Certo? Tudo bem? E aí fica, olha só, 10 menos 4 dá 6. Certo? Mantém a vírgula. 9 que está aqui, 9 menos 7 vai dar 2. Tá? O 5 que emprestou ficou só com 4. 4 menos 1 dá 3 e 2 menos 1 dá 1. Ou seja, 132,63. Tudo bem, galera? Legal, né? Massa. É massa demais a matemática. Vamos agora para mais um exemplo. Agora a gente vai fazer as multiplicações. Tá certo? Presta atenção. Olha só. Na primeira multiplicação, a gente tem aqui 200 vezes 0,3. Certo? Vamos fazer aqui, letra A. Tá? 200 vezes 0,3. E aí, pessoal, peraí que ficou troncho, né? Para fazer aqui, a gente desenrola bem tranquilo, ó. Vou levar aqui o símbolo de multiplicação mais para cima, não é? Opa, pronto. E aí a gente faz, ó, 3 vezes o zero dá 0. 3 vezes 0 de novo, dá 0 de novo. Agora, 3 vezes o 2, dá 6, certo? Professor, esse 0 aqui vai ter que multiplicar cada um desses, vai, ó, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, e 0 vezes 2 dá 0 também. Consequentemente, abaixo o 0, baixo o 0, baixo o 6 e baixo o 0. Aí eu conto quantas casas eu tenho após a vírgula. Eu tenho uma, então a vírgula, pessoal, que a gente vai colocar aqui embaixo é equivalente à quantidade de casas que a gente tem após a vírgula, ou seja, fica 60,0. Para a letra B, olha só, 130, certo? Vamos colocar aqui a letra B, 130 vezes 1,27. Espera aí que eu coloquei o vezes embaixo do 1 para agitar aqui, pronto, certo? Então, 130 vezes 1,27. Galera, igualou as casas e aí a gente começa a multiplicar. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 3 dá 21. Fica o 1 e sobe o 2, não é? 7 vezes 1 é 7. Com o 2 que subiu fica 9. Tá certo? A gente multiplica, depois soma com o número que sobrou do outro. Tá? Aí agora a gente vai para o 2. Tá? Vou apagar agora o 2 lá de cima para multiplicar o 2 vezes o 130 agora. Cada parte começa com 7, depois 2, depois 1. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 1 é 2. Tá? Agora a gente vai para o 1. 1 vezes 0 é 0. Sempre começando aqui, pessoal, um número após o término do outro. 2 vezes 3 é 6. E... Opa, 2 vezes 3 não. 1 vezes 3 é 3, certo? Lá vai eu multiplicando 2. 1 vezes 3 agora é 3 e 1 vezes 1 é 1, tá certo? Então, quando termina, soma tudo, ó, desce o 0. O 1 tá aqui, desce para cá, não é? Aí fica 9 mais 6 é 15, sobe 1, certo? 1 mais 2 é 3, mais 3 fica 6, certo? E aí, sobra o número 1 aqui, fica 165,10. 165,10. Tudo bem?
E aí agora a gente vai para a letra C, tá certo? Vamos aqui para a letra C, ó. Na letra C, a gente tem 93,4 vezes o número 5, certo? Aí a gente faz 4 vezes 5 dá 20. 5 vezes 3 é 15, mais 2 dá 17, tá certo? 5 vezes 9 é 45, mais 1 dá 46. Ou seja, vai dar, como só tem uma casa após a vírgula, não é? Fica 467,0. Tudo bem? Aqui, como eram duas casas após a vírgula, pessoal, a gente sempre coloca a vírgula da direita para a esquerda de acordo com a quantidade de casas, tá certo? Tudo bem? Então, vamos agora para as divisões, tá? Olha só. A gente vai começar aqui com a letra A, não é? Onde na letra A, a gente tem aqui, letra A, 3 dividido por 2. A gente vai ter que fazer no método da divisão comum. 3 dividido por 2, galera, para vocês aprenderem, a gente tem o seguinte, ó. Qual o menor número multiplicado por 2 mais próximo de 3? É 1. Então, 1 vezes 2 é 2, certo? 3 menos 2 sobra 1, tá certo? E aí a gente faz aqui, pessoal, a gente acrescenta uma vírgula para poder acrescentar um zero aqui de baixo. E aí sobrou 10, o resto. Só que se a gente fizer aqui, ó, 5 vezes o 2 vai dar 10. Então o resto é 0. E aí o resultado aqui vai dar 1,5. Então quer dizer que 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Tudo bem? Então, pessoal, vamos agora aqui para a letra B. Tudo bem? Na letra B a gente tem aqui 21 dividido por 2, certo? Letra B, 21 dividido por 2, tá certo? Olha só, qual é o número multiplicado por 2 mais próximo de 21? É 10, não é? Então, 10 vezes 2 dá 20 e sobra 1, tá? Professor, eu coloco uma vírgula aqui, coloca vírgula e desce o zero, acrescenta um zero aqui, ó. Depois que você coloca a vírgula e coloca o zero aqui, o número multiplicado por 2, que vai dar 10, é o 5. Então, 5 vezes 2 dá 10, consequentemente sobra 0. E aí o resultado aqui vai ser 10,5. Tudo bem? Certinho? Agora a gente vai dividir na letra C, certo? Vou pegar o verde aqui, ó. Tá? Na letra C, a gente vai fazer aqui. Eu risquei isso aqui, deu agonia. Pronto. A gente vai fazer aqui 7 dividido por 50. Tá? Como é que a gente pode fazer? Como a gente tem aqui o 7 dividido por 50 e o 7 é menor do que o 50, eu acrescento um 0, aqui de baixo e acrescento um 0 em cima. Aí, ou seja, se a gente for multiplicar 50 vezes 1, vai dar 50, sobra 20, não é? E aí o que acontece, galera? Agora a gente já consegue resolver a questão. Por quê? Quando a gente for acrescentar um zero aqui, como eu já tinha acrescentado vírgula aqui, eu não posso colocar duas vírgulas, tá? Ou seja, eu acrescento um zero e o número multiplicado por 50 para dar 200 é o 4. Ou seja, vai dar 200, restou zero e a resposta vai dar 0,14. Ou seja, vai dar 0,14. Tá certo? Agora a gente vai fazer aqui na letra D. A letra D eu vou fazer aqui de baixo mesmo, tá? 9,6 dividido por 3,2. Pessoal, como o número de casas após a vírgula é igual, a gente pode eliminar a vírgula, tá? Então vai ficar 96 dividido por 32. E o número multiplicado por 32, que dá 96, é o 3. Ó. 3 vezes 32 vai dar 96, consequentemente, a resposta é 3. Tá certo? Tá vendo aí como é linda a divisão? É lindo demais.